Bem-vindos a mais um vídeo da Nemetz Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia, a NKDPN. Nós hoje vamos conversar com o Dr. Matheus e vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a cannabis nos esportes. E também vamos abordar os aspectos jurídicos desse tema. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscrever. Acesse esse botãozinho, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá em cima para receber notificações de novas postagens. Mas também curta, comente e, se gostou, compartilhe esse vídeo. Deixe um comentário, uma sugestão de tema ou até a sua crítica. Dr. Matheus, bem-vindo novamente ao canal da NKDPN para nós tratarmos de assuntos relacionados ao direito desportivo. Boa tarde, Dr. Nemetz. Um prazer estar aqui novamente conversando com o doutor para a gente discutir um pouco mais, debater um pouco mais sobre temas do direito desportivo. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre esse mundo do direito desportivo, que adveio com a chamada disrupção digital. Falamos dos streamers. E eu apresentei então o Dr. Matheus, um jovem advogado especializado em direito desportivo, um pós-graduação em mestrado, né, Dr. Matheus? Isso, exatamente, no ISD, Master em International Sports Law, no ISD, na Espanha, onde o Dr. Luiz Fernando, que é sócio sênior aqui da Nemetz Kunen e Dalmarco e Pamplona Novaes, é coordenador deste curso. Você fez o mestrado lá? Fiz o mestrado lá. Tive que ir diversas vezes para lá. A gente estuda neste mestrado diversas legislações de diversos países, dos mais variados esportes. Dr. Matheus atua em várias modalidades de esporte, como futebol, atletismo, handebol. Também trabalhamos aí na área de cavalos de corrida, cavalos de salto. Atua no mercado de jogos eletrônicos. É um dos maiores especialistas do Brasil hoje na área de jogos eletrônicos, que foi o tema, como eu referi, no nosso vídeo passado. E quem quiser conhecer mais sobre o Dr. Matheus, pode acessar o site www.nkadvocacia.com.br e ir lá no perfil dele, ou procurá-lo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Ele é muito ativo nas mídias sociais, está presente também. Esse tema que nós vamos abordar hoje, inclusive, foi objeto de um artigo que o senhor publicou no nosso blog. Sim, publicamos com frequência no blog, e um dos temas que vamos abordar hoje aqui é sobre a cannabis e os atletas de alta performance. Qual a relação jurídica dessa aplicação da cannabis dentro dos esportes de alta performance? Eu vou começar falando sobre um sentimento que é quase que universal. A cannabis é uma planta, né, que tem poderes fitoterápicos e também poderes alucinógenos. E é muito polêmico o uso dessa planta e das substâncias derivadas da cannabis. Onde a cannabis tangencia com o direito desportivo, Dr. Matheus? E por que tanto preconceito? Isso é uma importante pergunta. A cannabis, assim como no meio social, ela é bastante discutida, o seu uso e principalmente dos seus derivados, dentro do direito desportivo, dentro da prática desportiva, do esporte em si, seja ela amadora ou seja ela profissional. Ela tangencia principalmente em como que as pessoas, os atletas, podem utilizar ou não esse tipo de substância para auxiliar em algumas lesões, em alguns tratamentos de dores crônicas, em alguns tratamentos psicológicos e por aí vai. Então tem bastante aplicação dentro do esporte, relativo também, que tangencia com o direito médico e da saúde, que também é uma área que a gente atua aqui dentro da Nemetz Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes, e que é bastante discutido, assim como socialmente, dentro da prática desportiva. Então nós temos dois universos a discutir aqui. O universo da cannabis e o seu uso recreativo,
que em vários países já é aceito como uma situação normal, mesmo nos Estados Unidos, em estados como a Califórnia e Nova York. Eu estive recentemente em Nova York e a legislação lá foi abrandada. A gente compra cannabis em qualquer cantinho lá, ela está totalmente regulamentada. Na Califórnia a mesma coisa. Tivemos a experiência primeira no mundo, que foi a questão da Holanda. Mas nós não vamos falar do uso recreativo, nós vamos falar das derivações terapêuticas da cannabis. E existe então uma regulamentação com relação ao uso dessas substâncias estimulantes por exemplo, por órgãos reguladores do esporte, como o Comitê Olímpico Internacional? Isso é outra pergunta importante. O Comitê Olímpico Internacional, que é aquele responsável pelas regulamentações das práticas olímpicas, dos esportes olímpicos, ele, lá nos anos 2000, ele, observando o uso de algumas substâncias e alguns métodos que davam um determinado ganho de performance para os atletas, ou que punham em risco a saúde dos atletas, resolveu, através da sua assembleia, desenvolver ou criar a Agência Internacional Antidopagem, que em inglês a sigla se chama WADA, que é responsável pelas testagens e pelas punições e análises e julgamentos do uso de determinadas substâncias e determinados métodos que são listados em determinado rol de substâncias e métodos proibidos para a prática desportiva, para o esporte em si. E hoje, o cenário atual, a cannabis ainda é considerado pelo Comitê Olímpico Internacional ou por comitês olímpicos de países, por ligas desportivas e federações esportivas, como uma substância que é vedada por causar estímulos indevidos ou mesmo doping? Isso depende bastante de uma liga privada e de uma liga aberta, ou seja, aqueles que se reúnem por meio de uma parceria que tem uma regulamentação própria, por exemplo, os esportes dos Estados Unidos, ou o esporte do modelo europeu, que é o regulamentado pelo Comitê Olímpico. Dentro do Comitê Olímpico, dentro da WADA, essas substâncias, até nos anos de 2019, 2018, elas eram taxadas, elas eram consideradas substâncias proibidas. Continuam sendo substâncias proibidas, ou seja, a pessoa continua sendo julgada e penalizada pelo uso da cannabis e dos seus derivados. Ocorre que eles conceituaram o que eles chamam de substância de abuso, ou seja, são aquelas substâncias que elas são mais... existe socialmente uma prática, um uso dessas substâncias, e que é discutido se elas sua regulamentação, sua descriminalização no contexto social e político, e eles passaram a adotar isso dentro do modelo da WADA como substância de abuso, com uma penalidade de até 3 meses e encaminhamento para tratamento, como outros, como por exemplo alcoolismo, entre outros. Então dentro da WADA é assim que se aplica a penalização para a cannabis e seus derivados. Agora, dentro do mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um modelo de liga fechada, cada liga, por exemplo, a NBA, a NFL, a NHL ou a MLB, que é de beisebol, tem suas particularidades dentro do seu contexto da sua prática desportiva. Por exemplo, a NBA, ela tinha adotado, ela vem adotando, que não vai mais ser penalizado o consumo da cannabis e de seus derivados, mas vai ser encaminhado para um tratamento. Outras ligas, por exemplo, dentro dessas que eu citei, elas já não utilizam mais essa penalização, elas já descriminalizaram essa prática. Ou seja, eu não vou nem mais testar e nem vai ser mais penalizado o uso dessa cannabis dentro daquela determinada liga, daquele determinado esporte, justamente pela descriminalização, pela legalização e pelo mercado enorme que existe da cannabis nos Estados Unidos. Você falou aqui no Direito Médico da Saúde. Nós aqui no Serviço de Direito Médico da Saúde temos várias situações em que pacientes de doenças crônicas
pedem o uso terapêutico da cannabis em juízo e conseguimos, em alguns casos, e outros escritórios também, conseguiram a legalização, inclusive o plantio, controlado evidentemente, e o consumo de óleos e derivados da cannabis para tratamento de dores, por exemplo, de artrites, de outras doenças que são crônicas, que causam dores crônicas. E eu penso que nós estamos dentro de um mundo entre uma discussão entre o conservar e o mudar. Aquilo que o povo judeu discute no código Talmud, não é? E quais são as substâncias que são mais rigorosamente controladas como derivadas da cannabis, doutor Matheus? Temos duas principais que são tem uma discussão maior. Primeiro, o THC, que é o derivado que ele é alucinógeno, psicoativo, e que esse, de fato, ele é, em sua grandíssima maioria, proibido, só para a sua utilização. E temos também o canabidiol. E o canabidiol, decorrente de várias pesquisas, surgiram discussões dentro da UADA, dentro de outros mecanismos, outras autoridades de controle de antidopagem, sobre o seu uso ou não, principalmente por essa situação apontada pelo doutor anteriormente, sobre as suas possibilidades, sobre o seu uso na área médica. Muito bem. E como é que está o cenário das pesquisas aqui no Brasil com relação ao uso terapêutico ou não da cannabis? Não só no Brasil, mas também internacionalmente. A gente vê constantemente novas descobertas, novos estudos, e aqui mesmo a Anvisa abriu uma discussão sobre a possibilidade do cultivo e até a liberação da cannabis. Como está isso no cenário do mundo desportivo, no Brasil e fora do Brasil, doutor Matheus? No Brasil, a gente ainda tem uma legislação bastante rigorosa nesse sentido, possibilitando a possibilidade de uma utilização, de um cultivo e tal, e de um uso da cannabis apenas se declarado ou se determinado judicialmente. Ou seja, tem que entrar com uma ação judicial para conseguir isso. Tem que entrar com uma ação judicial para poder fazer a utilização. Isso é determinado por todos os órgãos, né, brasileiros, em razão da saúde das pessoas, em razão de todo o contexto social. Fora do Brasil, já há regulamentações que elas são mais brandas nesse sentido, sobre o rigor na aplicação, no cultivo, na comercialização desta cannabis. A cannabis envolve um universo financeiro também, interesse financeiro enorme da indústria farmacêutica, da indústria médica e também dos cosméticos, etc., né? E também da moda comportamental, aquilo que os americanos chamam do behavior. Esse é um universo realmente imenso, como se fala? Esse é realmente um universo imenso, como se é falado em todas as mídias. Só para citar um exemplo aqui, nos Estados Unidos, inclusive, eles têm uma moeda digital chamado Coin Cannabis Coin, que justamente ela é utilizada para os fins de comercialização desse tipo de substância. E lá gira em torno de bilhões e bilhões de dólares anualmente apenas no comércio da cannabis. Que coisa engraçada. E eu também estava discutindo com o Dr. Matheus, preparando o nosso bate-papo de hoje, que também nos zoa o direito, o uso da cannabis, está uma ampla discussão, sobretudo nas competições que envolvem animais, como a equitação, né? Também a dosagem com relação a isso para uso em animais, terapêutico em animais. Que mundo, que universo que nós estamos vivendo. Doutor Matheus, existem muitos casos rumorosos de atletas que foram pegos no antidoping com o uso da cannabis. Vamos lembrar alguns deles? Vamos. Temos diversos casos nesse decorrer dos anos, desde a criação da UADA. Temos alguns casos, por exemplo, um brasileiro aqui para citar, o Giba, que lá nos anos 2002 foi pego no exame antidoping. Outros americanos
foram pegos no exame antidoping, e um dos mais recentes casos e que levou a bastante discussão sobre esse tema, que foi sobre uma corredora velocista dos Estados Unidos de 100 metros rasos, que era considerada e tida como a principal candidata ao ouro olímpico para as Olimpíadas de Tóquio 2020. E ela foi, em razão, pelo que se tem ciência, ela utilizou de fato esse tipo de substância em razão, segundo ela, pela perda da mãe dela num curto período antes do término da preparação para as Olimpíadas. Ou seja, como uma terapia quase que psicoemocional. Exatamente. Aquele nadador americano também foi pego com uso recreativo, segundo alegou, né? O grandíssimo medalhista olímpico, um dos maiores medalhistas olímpicos, se não o maior, Michael Phelps, também foi pego no início dos anos 2008, 2007, quando ele estava apontando na carreira, sobre com fotos, e isso deu bastante repercussão na época pelo uso da substância de forma recreativa neste caso. Dr. Matheus, e aqui os atletas que têm sido pegos no exame antidoping? Qual é o cenário? Como é que está acontecendo a punição? Existem muitos casos, há um rigoroso controle disso, há uma flexibilização nessas punições. Você tem conhecimento sobre isso? São casos variados nesta substância. Tem bastante casos citados nos Estados Unidos, principalmente pela legalização, ou em outros países que também são legalizados. E a punição, como mencionado, a depender do esporte, há ou não há essa punição depois da testagem. Se for nos esportes tradicionais, nos esportes olímpicos, de fato haverá essa análise, essa testagem e a punição considerando uma substância de abuso. 3 meses mais um tratamento específico, acompanhamento de tratamento psicológico. Outros casos, por exemplo, nos Estados Unidos, não haverá esse tipo de penalização, mas a testagem e uma indicação para um tratamento, um acompanhamento psicológico. De modo que ainda há um rigor com relação ao uso da cannabis nos esportes. E tem defesa quem for pego? Tem defesa, tem como se manifestar sobre a utilização ou não utilização, sobre os tratamentos e os fins específicos para aquele uso, se não for recreativo, se for medicamentoso. E outro ponto que é importante mencionar aqui é que, em razão de tudo isso que a gente está discutindo, de fato, lá em 2021, a WADA, que é a principal agência antidopagem do mundo, ela emitiu uma nota dizendo que, em razão de todo esse contexto social, iria revisar, iria analisar o status da cannabis perante as substâncias proibidas. Ou seja, o que quer dizer isso? Se seria considerado ou não, se ela ainda integraria a lista publicada pela WADA de substâncias proibidas. Ocorre que diversos players do mercado participaram dessa discussão, mas em setembro do ano passado ela ainda manteve o seu caráter proibitivo e de fato continuou integrando a lista de substâncias proibidas, mas ela ressalvou dizendo que não existe na verdade a possibilidade de uma revisão futura a depender de novos estudos, mas isso é para demonstrar o quanto se é discutido isso dentro do meio esportivo. Há uma pressão não só no direito esportivo, mas na sociedade como um todo, no direito médico da saúde como terapêutica também para determinadas doenças, como eu referi, e na sua intuição. Como é que o senhor vê o futuro dessa discussão? Vai haver uma flexibilização do uso ou a tendência é conservar o comportamento atual? Esse é um ponto importantíssimo que se tem a discutir aqui. Em razão de todo esse contexto social, de vários países estarem de fato legalizando, vários países estarem descriminalizando, ou de fato fazendo ressalvas para a utilização cada vez maiores desse tipo de substância, não dos princípios do THC, não daqueles psicoativos alucinógenos, mas daqueles que de fato, decorrentes de pesquisas, decorrentes de vários players, de vários médicos, de vários profissionais
promoverem e dizerem que há a possibilidade de fato ser benéfico para a saúde, eu acredito, na minha opinião, que haverá futuramente uma revisão desse tipo de substância nas listas proibidas. Até porque a indústria farmacêutica, que também tem todo o interesse nisso, e toda a indústria do agronegócio também tem interesse na produção do cânhamo, enfim, dos subprodutos derivados da cannabis, que dá para fazer roupa, tênis, enfim, tecidos, etc., que já é usado milenarmente. Vai haver, na minha intuição também, uma pressão por essa liberação. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema da cannabis nos esportes, pode acessar o nosso blog www.nkadvocacia.com.br. Vai lá em cima, no painelzinho blog, acessa, que lá vai ter um artigo bem completo do Dr. Matheus, falando detalhadamente sobre esse tema, que é muito polêmico e aparentemente não tem nenhuma tangência com o direito, mas nós estamos vendo aqui que há sim uma grande tangibilidade com o direito. E nós vamos então sempre trazer aqui no canal, não esquecendo de pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar a sua curtida se gostou da entrevista com o Dr. Matheus, deixar seu comentário, sua crítica ou a sua sugestão. O Dr. Matheus é um jovem advogado, especializado, mestre em direito desportivo, e tem trabalhado nesse que eu chamo oceano azul do direito desportivo e as suas derivações. E por várias vezes nós vamos ter a oportunidade de trazê-lo aqui para debater sobre essas curiosidades que envolvem essa nova modalidade do direito, que a gente pode dizer que é bem incipiente, não é? Bastante sob o ponto de recente. vista jurídico, né? Ela ficava muito adstrita, restrita ao mundo de quem atuava lá dentro nos comitês de justiça desportiva, mas agora ela ganhou um universo muito maior. Muito maior, várias áreas, várias possibilidades, seja no direito tributário, seja no direito empresarial, seja no próprio direito desportivo disciplinar. O direito desportivo ele é bastante recente comparado às demais áreas, mas que tem, como o Dr. Nemetes falou, um oceano azul para ser explorado. E temos aí toda uma legislação para ser estabelecida, toda uma jurisprudência, toda uma doutrina, e eu quero lhe parabenizar pela sua visão de se especializar nisso, junto com o Dr. Luiz Fernando, de buscar o seu mestrado. O Dr. Matheus domina línguas, é um jovem de 29 anos, né? Exato. Que se aprofundou, acreditou nessa área do direito. Para você, jovem, que está iniciando na carreira, talvez seja interessante conhecer o trabalho dele e saber que esse é realmente um oceano azul. Dr. Matheus, muito obrigado. Quero convidá-lo a voltar aqui ao canal da NKDPN para que a gente possa debater, e não esquecendo de pedir a você para seguir as nossas mídias sociais. E se quiser conhecer melhor o Dr. Matheus, ele também tem as suas mídias sociais, LinkedIn, o Instagram, Facebook, e aqui no YouTube temos alguns vídeos com ele, e no blog do nosso site também tem os artigos que ele é o autor. Obrigado a você pelo prestígio da audiência e até a próxima oportunidade.